Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Quarta-feira, programa ao vivo. Você poderá daqui a pouco mandar suas perguntas, fazer seus questionamentos e também concordar ou discordar da gente aqui, porque não tem nenhuma pré-condição para a sua participação. O importante é que você participe. Hoje nós vamos falar da campanha salarial dos metalúrgicos ligados à CUT. A campanha é coordenada pela Federação da Categoria FENCUT. Nós estamos aqui com o seu presidente, Valmir Marques da Silva. Birubiru, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui ao nosso programa. Estamos também com a secretária da Mulher da FENCUT, Andréa Ferreira de Souza. Andréa, muito obrigado pela sua presença. E também com o economista. O economista, quando a gente tem assunto difícil para explicar aqui no programa, a gente chama um economista, tá? Que é o Pedro Afonso Gomes, presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo. Teremos na linha, mais tarde, José Manuel Teixeira, diretor do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, porque está havendo lá na entidade, no centro de São Paulo, um encontro com o vice-presidente da República, Michel Temer, que participa de um ciclo A Engenharia, o Estado e o País. Muito bem, os metalúrgicos da CUT, ligados à CUT, estão em campanha salarial, database 1º de setembro. Birubiru, parece que as negociações estão indo devagar, o patronato está muito duro para negociar e discutir a pauta de reivindicações. É isso? O que está acontecendo? Primeiro, boa noite. Mais uma vez, obrigado por nos convidar e sempre é um prazer estar aqui com vocês. A realidade é a seguinte, nós, metalúrgicos, entregamos a nossa pauta em junho, a expectativa de construir uma campanha salarial, já que esse ano nós não temos negociações de cláusulas sociais para discutir, só as cláusulas econômicas. Sim. Esperávamos construir um acordo de forma mais tranquila. Infelizmente não é isso que está acontecendo. Hoje nós tivemos algumas rodadas de negociações e pela primeira vez nós chegamos a alguma proposta que contempla a reposição integral da inflação, o INPC do período. Já chegou no INPC. Isso. Que está muito longe do que nós, metalúrgicos da CUT, pleiteamos e vamos continuar buscando. Mas inicialmente nem o INPC, o patronato... Nem isso tinha. Queria. Hoje foi o primeiro dia que aconteceu isso. Né? Quer dizer, a reposição das perdas da inflação já estão garantidas. Estão garantidas, mas é muito pouco, ainda muito distante do que nós pleiteamos. Tá. Então, tivemos essa proposta hoje, rejeitamos na mesa, certo, de 3 grupos patronais, setor de autopeças, o grupo 8 e estamparia, e já adiantamos que nós, metalúrgicos, como sempre fizemos, sempre soubemos fazer, vamos buscar o que nós pleiteamos, que nós entendemos que é justo para a nossa categoria, e estamos aí mobilizando nossas bases para buscar um acordo que contemple o que nós pleiteamos. Agora, Birubiru, quantos mil trabalhadores estão, digamos, abrangidos por essa negociação coletiva? Exceto as montadoras que já construíram o acordo, nós estamos aí por volta de 200, 210 mil trabalhadores que estão ainda no aguardo do fechamento dessa negociação. As montadoras da database também é 1º de setembro? 1º de setembro. Mas já fechou o acordo? Fecharam porque a maioria das nossas montadoras fecharam acordo de 2 anos. Ah, entendi. Então esse ano não tem o NPC mais 2% de aumento real que está fechado. Ou seja, se o metalúrgico trabalha na Ford, na Volkswagen, na General Motors aqui, no ABC... A General Motors não era a nossa base, era da Força, mas a Ford e a Volkswagen está fechada, tranquilo. E NPC mais 2%? Mais 2%. Tá. Tá garantido. André Ferreira de Souza, você... como é que você avalia as negociações? E te pergunto mais. Caso precise ir para o enfrentamento, ou seja, fazer greve, você acha que a categoria vai responder ao chamado das direções? A categoria tem mobilização para parar? Então, boa noite, né? E agradeço aqui o convite. E o que a gente vê no chão da fábrica é que o trabalhador e a trabalhadora estão com disposição de luta. Está esperando só a federação dar aval para os sindicatos, que eles estão com disposição de luta. Inclusive, ontem nós tivemos em Diadema, numa fábrica chamada Resil, que nós fizemos a mobilização com eles e outras mais 2 empresas, que o trabalhador, a todo momento, quando a gente vai à fábrica, eu sou trabalhadora de uma fábrica em Diadema, Apis Delta, onde eles ficam perguntando
Andréia, e a campanha salarial? Na TRW, onde a Gilza está aqui conosco também tem a grande cobrança. E dos demais diretores também. Então, assim, nós só estamos esperando, os trabalhadores só estão esperando a palavra de ordem. Perfeito. Eu quero perguntar ao Pedro Afonso Gomes, já agradecendo a presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo, aqui presente. Pedro Afonso, você acha que a conjuntura eleitoral está dificultando as negociações salariais ou é pretexto para a classe patronal endurecer? Primeiro, boa noite a você, boa noite, telespectadores. Naturalmente, na campanha eleitoral, como existe o ditado sobre a guerra, na guerra a primeira vítima é a verdade. Né? Então, de fato, não é que a gente imagine que a situação está boa como gostaríamos que estivesse, certo. Mas ela não está tão ruim quanto se pinta. Tá. Nós temos, a mesma questão de se nós tivéssemos duas pessoas subindo uma escada, uma numa velocidade muito alta, a outra numa velocidade baixa. Certo. O de velocidade alta vai chegar uma hora que vai cansar um pouquinho, certo. Vai parar. Naquele minuto se medindo a evolução daquela pessoa, ela vai andar mais devagar do que aquela que está andando devagar. Correto. Né? Sim. Ou seja, significa dizer que quem está mais devagar hoje está sendo parâmetro de quem está mais rápido. Ou seja, o que eu quero dizer é que está se fazendo comparações que não é possível comparar, Brasil Entendi. E outros. E a velocidade foi muito maior nesses últimos anos e agora se vê que há um recuo. Infelizmente, no setor industrial, que é o que nós estamos tratando, houve uma queda no segundo trimestre em cerca de 15 mil empregos certo. No Brasil. Mas os empregos, de um modo geral, transformando-se em serviços, agricultura, todos os restantes aumentaram, só que da indústria especificamente caiu. Então precisa haver um rearranjo até do mundo do trabalho assim. Né? Agora, Pedro, me parece que em agosto o país gerou com carteira assinada 101 mil empregos, confere? Esse número é o que nós temos de divulgação. Né? Da RAIS, né? A relação do CAGED, não sei se CAGED ou RAIS. Uma relação oficial, né? Isso, da RAIS? Exatamente. Bom, exatamente. Então, o Ministério do Trabalho. 101 mil empregos, está certo que nós somos um país continental, mas não é desprezível. Não, perfeitamente. A velocidade do emprego depende muito do que existe no mundo, de um modo geral, e também no Brasil. Quer dizer, por exemplo, as exportações no Brasil, mesmo nessa chamada recessão técnica, não diminuíram. As exportações continuam. Por quê? Porque os países de fora também estão se recuperando com menor velocidade e isso demanda o quê? Demanda trabalho aqui dentro, né? Correto. Exportações. E o contrário ocorreu. As importações diminuíram, ou seja, teoricamente, então, existe maior necessidade de produção para atender as exportações e também as importações que não são feitas. O Pedro, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que a gente, na verdade, acaba às vezes cometendo um erro de leitura da realidade porque a gente olha para o retrovisor. Sim. Né? A gente viu o Brasil antigamente, era o seguinte, era zona rural, pobreza, sim. Comércio incipiente sim. E a indústria com uma certa base, que o Getúlio é que criou essa base aqui no Brasil. Hoje, você tem assim, comércio, setor muito dinâmico. Sim. Você vê o número de shopping center que abrem as lojas, é impressionante. Sim. Agronegócio, o Brasil disputa da pauta de exportações dos 10, o Brasil lidera 4 e disputa 2 com os Estados Unidos, quer dizer, nós disputamos cabeça a cabeça com os americanos. E a indústria, ela tem ilhas. Você pega a indústria extrativa, sobretudo ligada ao segmento de petróleo, passou de 4.500 empregados para 81 mil. Sim. Quer dizer, é um setor dinâmico e forte, né? Indústria naval. Perfeito. Então, quer dizer, negociar lá seria mais fácil que negociar agora na cadeia automotiva, né? É o que a gente chama de indústrias, não seria exatamente indústrias de base, mas as indústrias que uma depende da outra, né? Quer dizer, na sequência da cadeia produtiva, uma indústria vai dependendo da outra. Então, o que ocorre? É como a gente jogar uma pedra no lago. Ele vai chegar lá na frente com uma certa demora em relação ao impacto inicial. O comércio tendo uma recuperação, automaticamente a indústria tem logo em seguida. Essa é a regra. E assim como o contrário, quem sente primeiro é o comércio, se cai a produção. E os seus dados a respeito do comércio, como interromper, são bons? São alvissareiros? Pelos nossos levantamentos, dados oficiais, 3 mil empregos a mais
no terceiro trimestre, no segundo trimestre, desculpe, num conjunto de 11.800 positivos, né? Quer dizer, na verdade, é claro que o mês anterior, os meses anteriores, 25 mil, dá uma diferença, uma redução. Mas é como eu disse, o ritmo estava alto. Tá. Então começou, não houve diminuição. Uma medição que a gente pode fazer é a partir dos investimentos. Nós temos 60 bilhões de investimento anual de dólares que continua entrando no Brasil. Mas esse é capital para o setor produtivo ou tal capital motel? Não, capital de investimento mesmo. Investimento, não especulação. Não, eu quero que o economista repita aqui para as Cassandras, que vivem anunciando lá, o Sardenberg, o mundo não vai acabar amanhã cedo, não. Quanto que é? 60 bilhões anuais de dólares de investimento novo. Ou seja, gente que acredita no Brasil. Certo. Gente que sabe que a crise existe e ninguém está negando que não ficou um pouco pior, né, nesses últimos meses, mas que tem um futuro. Só investe quem acha que vai dar resultado. Perfeito. Birubiru, você quer falar? Se me permite, João. Claro. André, fica à vontade. Nessa linha do que o companheiro está falando, nós da indústria, na indústria, nós estamos hoje, acabamos de inaugurar uma indústria automobilística que é a Chery, em Jacareí. Temos investimentos e previsão de inauguração em curto prazo, a BMW em Santa Catarina, no Brasil. E tem mais 2 montadoras instalando novas fábricas no Brasil. Tanto a Honda em Itirapina, quanto a Mercedes em Iracemápolis. Perto de Limeira. Investimentos no Brasil chegando a todo tempo na indústria, que dizem que está numa crise terrível, que nós não conseguimos enxergar do ponto de vista do que o pessoal do exterior está olhando para o Brasil e investindo no Brasil. Perfeito. Aliás, é uma observação porque, né, Pedro, o capitalista não coloca o dinheiro dele no porto inseguro, né? Se tiver um risco que está um pouco acima da média, ele vai para outro lugar, não é? Os dados nossos é que os planos de investimento, eles não chegaram a ser paralisados. Tá. O que houve é uma acomodação de fluxo de investimento, ou seja, demorar um pouquinho mais para fazer um investimento, esperar um pouquinho mais, fazer etapas menores, concluir uma etapa, esperar um pouquinho pela segunda. Por quê? Porque o investimento custa, né? O investimento, ou o empresário vai buscar empréstimo, sim, ou ele tendo capital próprio, que não é muito comum para um investimento, normal ele buscar, quando ele busca ele paga juros, quando ele tem o capital próprio ele deixa de receber juros, né, por aquele capital. Então significa que para ele fazer essa troca ele precisa ter uma certa certeza, né? Mas não é o que está acontecendo, não houve paralisação do investimento. Assim, os projetos continuam andando. Tem alguma dificuldade com os investimentos novos, isso sim. Os novos investimentos não se está enxergando muito, não tem novos planos, projetos sendo apresentados para os bancos de investimento, isso reduziu bastante, mas não os que estão continuando. Perfeito. André, se você quiser falar, fica à vontade. Então, Birubiru. Ouvindo o Pedro falar, aí a gente acaba lembrando que na mesa de negociação o que a gente só ouve do lado do patronal é que o mundo está se acabando. Hoje mesmo nós tivemos 2 reuniões do grupo 3 e do grupo 8, onde que eles colocam que a indústria está na sua fase de encerramento. Mas isso, o que eles colocam na mesa é diferente do que está acontecendo no chão de fábrica. Porque assim, mesmo com toda essa situação que está colocada aí, mas quem está no chão de fábrica não está vivenciando isso. No primeiro semestre, eles mandaram, arrumaram a casa para eles, né? O que tinha que diminuir, diminuíram, mas quem está lá no pé da máquina está produzindo por aqueles que foram mandados embora. Então, assim, a produtividade continua a mesma se não estiver melhor. Só o que eles alegam é que não, que o mundo está se acabando, que as indústrias estão indo embora. Olha, eu se não me engano, a indústria ela é decrescente no PIB no mundo inteiro, só exceção de 1 ou 2 países, não é verdade? Porque quando você pega as modernas economias, até porque elas transferiram suas plantas para países periféricos, então acaba não tendo um impacto direto. Mas o que você falou, André, eu trabalho para o Sindicato Metalúrgico de Guarulhos e região, eu acompanho todo dia lá as negociações de PLR. O mesmo patrão que cai que faz um discurso de que o mundo está acabando, que está tudo ruim, que a indústria vai desaparecer, quando você negocia PLR, tem aumento real.
E eu digo para o diretor que negocia, eu falo, peraí, então essa história não está bem contada, porque se ele tivesse verdadeiramente com lucros e ou resultados prejudicados, ele traria aqui a planilha e diria, não vai dar para eu te dar 8%, lá a gente parte de 8%, entendeu? E tem acontecido isso. Então, é mais ou menos o que está dizendo o presidente dos economistas, que diminuiu o ritmo, mas há um afluxo importante de investimentos e não tem paralisia, não é verdade? Exato. Na verdade, essa questão, hoje mesmo, né, a Fiesp informou, hoje ou ontem, desculpe, que foram 10 mil empregos a menos que estariam sendo demitidos na indústria do Estado de São Paulo. É claro que eu não sou insensível para dizer que qualquer emprego perdido não é lastimável. É claro que qualquer emprego, porque é o emprego daquela pessoa, né? Mas se a gente fosse fazer em termos numéricos, 10 mil empregos na indústria de São Paulo num mês, não é o fim do mundo se perder o número, porque em relação a 20 milhões, que deve ser qualquer coisa assim, de empregos na indústria, você tem percentualmente um valor muito ínfimo, né? Correto. Não chega a 0,05, né? Tá. Então, é claro que quem perdeu o emprego, perdeu o seu emprego, né? Tá. Mas a gente não quer isso. Mas não é o fim do mundo. Agora, isso é transferido, isso é que é importante a gente perceber. E por isso que a mudança do paradigma tem que ser analisado. O grupo de serviços, por exemplo, enquanto a indústria perdeu 15.400 empregos, o Brasil ganhou 11.900. Tá. Então, o que aconteceu? Algumas coisas foram transferidas para o setor de serviços. Entendi. Então, E esse é da própria dinâmica da economia, né? Exato. Aquilo que antes era feito pela indústria, hoje diria, terceirizado, Sim. etc., e passa para uma outra. Então, também o mundo sindical, tanto trabalhador como patronal, tem que começar a analisar isto, porque, efetivamente, aquilo que era direto agora passou a ser indireto. O trabalhador, de um modo geral, perde um pouco, mas não chega a perder tudo. Por quê? Porque ele mudou de posição, mas ele continua trabalhando. Perfeito. Eu tenho perguntas aqui do Jaime, do Jardim Bonfilioli, para o Pedro Paulo. Ele vai daqui a pouco responder, o Pedro, presidente dos economistas. Serão necessários ajustes na política industrial brasileira para gerar principalmente mais empregos? Também há perguntas da Rita de Souza, jornalista da agência sindical onde eu trabalho. Quais pontos abordados na campanha vocês esperam encontrar uma resistência de negociações por parte dos patrões? Pergunta a Rita, se houver muita resistência dos patrões, quais os planos estratégicos da categoria? E os índices recentes de aumentos reais em campanhas salariais contagiam positivamente ou a retração da indústria automobilística, layoffs, por exemplo, aponta algum limite? É bastante coisa que ela colocou aqui. Birubiru, você quer falar? Quero. Eu acho, assim, primeiro que nós tivemos muito cuidado nessa campanha salarial, e é prática da central, da federação, de não estabelecer expectativa muito grande para a nossa categoria, não vender assim, ilusões. Absurda, né? Trabalhar dentro daquilo que é factível, né? E nós estamos construindo uma campanha salarial nesse sentido. Então, até agora, nós fizemos mobilizações, paralisações esporádicas, alguns atrasos na linha de produção, mas com essa proposta que teve hoje, com certeza a nossa categoria vai partir para uma mobilização maior, que inclusive é a orientação do comando da coordenação da campanha. Agora, Birubiru, evidentemente que todo movimento tem pontos que são mais estruturantes e mais fortes. Em que bases do Estado de São Paulo você considera, você, André, que há mais mobilização, mais condições de chegar junto? Nós temos 3 sindicatos que é estratégico nosso, que é o Metalúrgico do ABC, Metalúrgico de Sorocaba e Metalúrgico de Taubaté. Pega a região de Sorocaba, a região do Vale do Paraíba, a região daqui de São Paulo. Esses 3 sindicatos são estratégicos para nós. Os outros sindicatos ajudam a construir a organização das mobilizações, mas esses 3 sindicatos para nós precisam, que são os maiores que nós temos. E também a região lá de São Carlos, Araraquara, Monte Alto e Matão não tem a mesma dimensão, mas é importante. Mas já tem um polo ali, tem um polo indústria Embraer, né? Isso, Embraer ali. É grande lá. Agora, o que está claro para nós é que é o seguinte: nos últimos 10 anos, todas as negociações que a Federação dos Metalúrgicos da CUT fez
teve reposição da inflação e aumento real de salário. Inclusive no período de crise, né? 2009, lá da crise do subprime lá dos Estados Unidos, que teve problema e afetou nós aqui. Foi o pior momento da crise. Não, esse ano nós estamos enfrentando a mesma realidade. E naquele período tivemos um aumento real de salário. E nesse ano nós não vamos abrir mão desse aumento real de salário, vamos buscar o que é nosso, até porque, nós temos falado isso, um dos pontos estratégicos da nossa campanha, que é perguntado aí, é que nós precisamos aumentar o piso, ter uma política de valorização do piso das nossas categorias, porque ainda passa a imagem de que a categoria metalúrgica da CUT no estado de São Paulo é só montadora, e não é. Tem outros setores de empresas menores que o piso ainda está muito longe ou ainda está muito defasado em relação ao que é a realidade das montadoras. Correto. Nós precisamos construir isso. Então, valorizar os pisos, porque se você valoriza o piso, você diminui também a rotatividade. É verdade. Porque muitas empresas praticam a rotatividade com o objetivo de demite um trabalhador que está com salário mais alto, que está no teto, e contrata lá embaixo. Quando você diminui essa distância entre o piso e o teto, você também inibe a rotatividade nas empresas. Esse é um dos objetivos principais nossos, construir uma política de valorização dos pisos das nossas categorias. Agora, eu quero crer, e o Pedro Afonso Gomes, presidente do Sindicato dos Economistas, poderá corroborar ou não, que se você tem rotatividade, no médio prazo, você prejudica a produtividade, não prejudica? Porque você não forma uma mão de obra que tenha habitualidade, que tenha o domínio dos processos, aí começa... Tem uma turma de 30, manda 3 embora, tem que contratar mais 3, tem que aprender, não prejudica a produtividade na conta final? Prejudica principalmente da forma como é feita a formação profissional do trabalhador, em que ele praticamente sabe operar a máquina dele, né? Tá. Quando ele sai e vai para outra empresa, ele tem que ser retreinado naquela configuração. Entendi. Quer dizer, deixa uma catividade, né? Deixa cativo o funcionário daquele procedimento. Então são dois problemas, na verdade. O problema da produtividade naquele local que perdeu o posto e ele vai ter que reaprender. Exatamente. Ele vai ter que aprender a função nova. Exato. São 2 treinamentos, vamos dizer assim, né? Isso tem custo, né? O que a maioria dos empregadores faz é justamente para reduzir faixas de salário, etc. Ele faz essa rotatividade. Mas, de fato, se a gente pensasse em termos globais, não seria bom ter a rotatividade desta forma, né? Correto. Se todos trabalham direitinho, não tem sentido fazer rotatividade, né? Pedro Afonso Gomes, obrigado pela sua explicação. Todos os que nos assistem sabem o que é piso, mas de repente alguém não saiba, vamos explicar. O piso é o salário mínimo da categoria profissional, aquilo que se tem lá na convenção coletiva, salário normativo, né? Então, digamos, salário mínimo brasileiro 724. Aí vai no setor metalúrgico, o sindicato consegue lá 980, 1.030, 1.200. Então, aquele é o salário mínimo mediante o qual o trabalhador poderá ser contratado. É isso, né, Birubiru? Exceto o menor aprendiz, né? Que aí já é outra realidade. Aí é outra realidade. O menor aprendiz, como ele está num ciclo de aprendizagem, ele tem uma política específica de salarial para ele até chegar um programa de treinamento e ser efetivado na empresa. Daí ele vai para o piso, o salário normativo do nosso ramo metalúrgico, que é por volta de R$ 1.100 hoje. André, você no chão de fábrica percebe diferenças salariais entre homens e mulheres que exercem a mesma função? Ou isso é lenda urbana, é real? Então, não é lenda, não. Mas o que acontece, nós mulheres no ramo metalúrgico, na base, nós temos o mesmo salário, homens e mulheres. O que acontece é que as mulheres não conseguem ascender, não conseguem ir para um cargo de chefia, para um cargo de liderança. Esses cargos já são destinados aos homens. E aí a mulher, mesmo qualificada, na mesma condição, esse preconceito é existente na nossa categoria. Perfeito. Deixa eu mudar um pouco o foco da conversa aqui. Nós estamos em época de eleição e, evidentemente, que os candidatos vêm e fazem as suas propostas, algumas que são factíveis, outras que são folclóricas, mas é um direito, democracia, né? Melhor quando se tirar os políticos, quando colocar os homens de farda, foi pior. Então, a experiência mostra que é melhor com os políticos, errando ou acertando, é assim que o processo caminha. Mas eu tenho observado, assim, com relação ao programa do Aécio,
é mais ou menos aquilo que nós já conhecemos. Com relação ao programa da Dilma, é uma coisa que ela é muito próxima ao que o PT prega ao longo da sua existência e a CUT também. E há uma preocupação relativamente ao que a Marina vem propondo com as terceirizações agora da CLT. Eu vou falar daqui a pouco, também depois queria ouvir aqui os 3 convidados a respeito disso, porque eu parto do princípio do que ensinava o doutor Aníbal Fernandes. O doutor Aníbal Fernandes dizia o seguinte, o advogado, né? A propriedade do povo são os seus direitos. O povo não tem ações no banco. O povo não tem, em regra, ações na Petrobras. Ele não vive da exploração da propriedade, de lucro sobre o capital. Então ele tem que ter direitos. E a gente tem que entender que os direitos eles formam uma base da própria civilização, não podem ser atacados. Me chama o Fernando aí, que estamos com a pessoa na linha, é isso? Vamos chamar a sessão? Muito bem, vamos aqui na linha com o José Manuel Teixeira, diretor do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Teixeira, aqui quem fala é João Franzin, muitíssimo obrigado pela sua participação. E parece que hoje a entidade fica na Rua Genebra, no centro de São Paulo, recebe o Michel Temer, advogado, professor e vice-presidente da República, é isso? Exatamente, boa noite, muito obrigado. E sobre o que fala o Michel Temer aos engenheiros hoje? Doutor Michel, ele acabou de falar aos engenheiros e ele falou, inclusive, da questão da democracia e falou da Constituição de 88 e os grandes avanços que o país teve. Correto. E a questão até dos engenheiros na questão do desenvolvimento tecnológico do nosso país, comparando-se a grandes potências do mundo. Correto. Ele deu uma aula para a gente agora. O Temer é constitucionalista, né? Mas quer dizer que ele falou com desembaraço sobre a questão da engenharia? Não, muito, exatamente. Até ele disse que, por ocasião, quando ele veio da cidade natal dele, do interior de São Paulo, Tietê, não havia procura pelo curso de engenharia, porque não tinha emprego na época. Olha. Então, era mais engenheiros estrangeiros. Entendi. Agora, o Sindicato dos Engenheiros tem tido uma preocupação, eu acompanho pelo programa lá Cresce Brasil e o Brasil Inteligente, uma preocupação de valorizar a engenharia e colocar a engenharia como elemento estratégico de um plano estruturado de desenvolvimento nacional. Isso foi colocado ao Michel Temer, há entendimento dele também nesse sentido, José Manuel Teixeira? Com certeza. Falamos, inclusive, antes com ele aqui em cima, inclusive falando do instituto que é o ISITEC, que o Sindicato dos Engenheiros praticamente coordena, né? E ele parabenizou o sindicato por essa Faculdade de Engenharia de Inovação e conversamos, sim, bastante sobre isso e de como o nosso nível, até por questão da necessidade, evoluiu bastante e meio a toque de caixa, com esse crescimento depois do nosso Cresce Brasil, que foi aqui, depois do nosso Cresce Brasil teve o PAC, que foi sim. parte tirado aqui da nossa entidade, né? E falamos sim bastante e inclusive algumas questões que foram colocadas por ele, questão da regulamentação de várias categorias, que ele pegou essa bandeira. Foi falado bastante sim, ele parabenizou. Perfeito. Muito bem, José Manuel Teixeira, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, porque o nosso espaço aqui é um programa de TV, falar pelo telefone, a gente não pode se estender muito. Muitíssimo obrigado, parabéns. Eu quero mandar um abraço ao Murilo, presidente, ao Paulo Mezan, que é muito lá ligado ao EasyTech, ao engenheiro Allen também, que pensa muitas coisas a respeito da engenharia e do conhecimento, e a Rita Casaro, jornalista, sempre nos ajuda e nos facilita nas pontes aí com as direções sindicais. Forte abraço, parabéns pela iniciativa. Obrigado pela oportunidade, abração, até mais. Tchau, tchau. Muito bem, voltamos com Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho, fala engenharia, fala de uma série de coisas. Eu dizia o seguinte, antes aqui de entrar na linha, né? Que os candidatos, na medida em que o debate vai afunilando, todo aquele programa que é cheio de boas intenções, de abstrações e de literatura, vai afinando em cima daquilo que é concreto, né? Porque é isso que move o mundo. Aí
Por exemplo, lá tem no programa da Marina uma questão preocupante sobre a terceirização, que já gerou reações no movimento sindical. Agora, ela falou em atualização das CLT. E eu, como dizia o Brizola, o velho Brizola, quando você puxa o rabo da lagartixa assim, você vê que o que na verdade vem é um jacaré, né? O meu receio não é a atualização da CLT, é o ataque às conquistas trabalhistas, é o ataque ao legado do Getúlio Vargas, ao legado trabalhista. Por causa disso, eu recebi lá na agência sindical e parabenizo uma manifestação do Francisco Calazan Lacerda, que é presidente do Sintoré, Sindicato dos Hoteleiros, é músico, poeta, compositor inspirado, cantor, tem um gogó, canta bem, e o Calazan fez lá no site da Nova Central uma defesa da CLT. Ele diz, Calazan recorda que a luta foi conquistada no texto, né, com luta, mas que infelizmente muitos trabalhadores não sabem os seus direitos. E é justamente aí que aparece o papel importante dos sindicatos para divulgá-la e defendê-la dos ataques que queiram flexibilizar ou, entre aspas, atualizar e ou aprimorar como querem os empresários e seus representantes, né? Os empresários e na política os seus satélites. Então, a CLT e todo código tem que ser atualizado porque o mundo muda, o mundo requer que as coisas sejam adaptadas à demanda da atualidade. Agora, como nós já tivemos um presidente lá no final, anteriormente, que falou que queria sepultar a era Vargas, então a gente fica assim, como é que é? Gás escaldado tem medo de água fria, né? Então vamos ficar atentos e defender a CLT para defender as conquistas dos trabalhadores. Pergunta ao Pedro Afonso Rodrigues, aliás, Pedro Afonso Gomes, estão mudando o sobrenome dele, o que quer saber o Jaime do Jardim Bonfilioli. Serão necessários ajustes na política industrial brasileira para gerar mais empregos? E que tipo de ajustes? E respondendo, já está nomeado ministro da Fazenda, tá? No próximo governo. Vingança, não. Ninguém merece, né? Não merece. Não, mas o raciocínio é o seguinte, é claro que nós ficamos muitos anos sem uma política industrial. Até hoje, nos últimos 10 anos mais ou menos, foi um certo remendo sem grandes definições de longo prazo. Eu acho que a política industrial, ela deve respeitar aquilo que você estava falando. Nós temos a sociedade brasileira e temos o chamado mercado. Certo. O mercado não pode se sobrepor à sociedade brasileira. A sociedade brasileira elege um governo. O governo, estou falando tanto no executivo quanto no legislativo. E essa questão da política industrial, ela deve, na minha opinião, do ponto de vista de governo ou de sociedade, deve garantir o emprego presente e o emprego futuro. Sim. Quando você faz a política industrial, que um dos melhores meios é o financiamento dos investimentos, da produção, certo? Você tem que obrigatoriamente atrelar isso à criação de empregos ou à manutenção de empregos. Correto. O que muitas vezes ocorre, e aí eu não sei se houve ou não falhas, é que um investimento, ou seja, um desembolso público para um determinado investimento, ao contrário de gerar mais empregos, ele tira empregos. Então, isso que me parece que é o centro da questão da política industrial. Tá. Você vai ter setores, é claro, você vai ter setores que devem ser privilegiados, mas principalmente um enfoque de que a política industrial deve servir para a população. Claro que para o empresário também, Sim. Nada contra o empresário, muito pelo contrário, sempre a favor, mas que ela gere empregos, gere uma vida social razoável para que os conflitos, de fato, sejam resolvidos no diálogo, sem precisar de grandes, traumas. Né? Então, acho que a questão industrial passa pelo financiamento, a política industrial traz pelo financiamento, pela regionalização, novamente, porque isso já está ocorrendo na prática, só que é aquela história, né? A regionalização, o desenvolvimento regional, já existe um estudo internacional e nacional dizendo que na maioria dos lugares, por exemplo, na Europa, onde houve políticas de desenvolvimento regional, não resolveu, porque, vamos dizer com clareza, a elite da região acaba se apropriando dos recursos. Entendi. Então, na verdade, aquilo que deveria ir para lá, para a base, acaba não indo. Isto é tranquilo, na Espanha ocorreu dessa maneira, na Itália ocorreu dessa maneira, e no Brasil, em alguns lugares, ocorreu também dessa maneira. Então,
a regionalização tem que ser direto para a produção. Nada Entendi. de ter intermediários que se apropriem dos recursos que deveriam estar lá, fomentando a produção, fomentando empregos. Não máquinas novas só, né? Porque a máquina tem que ter, mas não pode tirar o emprego. Essa que é a questão. Perfeito. Obrigado, Pedro Afonso Gomes. Me avisa o Fernando que nós temos um intervalo. A gente vai fazer um pequeno intervalo aqui no Câmara Aberta Sindical e voltamos já já com o Valmir Marques da Silva Birubiru, presidente da Federação dos Sindicatos Metalúrgicos ligados à CUT, FENCUT, André Ferreira de Souza, secretária da Mulher da FENCUT, e Pedro Afonso Gomes, presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo. Voltamos já já. Para o presidente da Contrato, Moacir Roberto Techa Aresvaldi, o Seminário Nacional sobre Questões Políticas, Sociais, Econômicas e Sindicais foi uma realização ver um auditório repleto de pessoas interessadas em aprender e tomar uma decisão consciente nas próximas eleições. Sucesso. Isso traduz o nosso evento. Hoje nós tivemos a casa cheia com 230 dirigentes sindicais, professores da mais alta categoria, discutindo a questão política, a questão de ética, questões importantíssimas para o movimento sindical. A Nova Central está preocupada com o desenrolar da violência na faixa de Gaza, a ação excessiva de Israel com bombardeios, com invasões, com destruição de residências e uma série de mortes que impactam não só a região, mas impactam todo mundo. A Nova Central tem posição de princípio pela paz. Nós achamos que para os trabalhadores não há outro caminho a não ser viver, conviver e trabalhar num ambiente de paz. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. O Sincomerciários de Taubaté realizou seu segundo Miss Comerciária este ano. Depois de Taubaté, foi a vez de Pindamonhangaba, que faz parte de sua base territorial. A data escolhida foi 10 de setembro. O júri elegeu Pamela Cristiane Delfina. Representou a diretoria da FEComerciários João Pereira de Brito, presidente do Simprafarma São Paulo. Mais uma Miss Comerciária foi eleita no estado de São Paulo, desta vez na cidade de Lorena, dia 13 de setembro. E a escolhida pelos jurados foi Franciele Ramos de Andrade. Representou a FEComerciários, o Zequinha, da cidade de Cotia. O presidente do Sincomerciários de Santos e coordenador da UGT Regional Baixada Santista, Arnaldo Azevedo Bilotti, acompanhado de uma equipe de comerciários, participou nesta segunda-feira, 15 de setembro, de manifestação em Santos contra o projeto para a criação do SUT, Sistema Único do Trabalhador, que se encontra no Congresso. O projeto prevê o fim institucional do Ministério do Trabalho e Emprego, descentralizando as funções da entidade e ocasionando sérios prejuízos aos trabalhadores. As comissões de negociação da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo e da patronal FEComércio São Paulo fecharam nesta terça-feira, 16 de setembro, a Convenção Coletiva de Trabalho 2014-2015, válida para atacadistas do interior do Estado e da base inorganizada da FEComércio. Com isso, os salários dos comerciários serão reajustados em 8,5%, com pagamento ainda neste mês de setembro. A data base da categoria é 1º de setembro. Na segunda-feira, 15 de setembro, a presidente em exercício da FEComerciários, Lia Marques, e o diretor, primeiro tesoureiro Aparecido Brusarrosco, estiveram no cartório de registro da cidade de Assis para passar a escritura de um terreno adquirido para a construção da nova sede dos Sincomerciários da cidade.
Muito bem, voltamos com o Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho, hoje falando de economia, falando da campanha dos metalúrgicos ligados à Força, aliás, à CUT, 210 mil trabalhadores no estado. Estamos aqui com o Birubiru, seu presidente, Valmir Marques, Andréia Ferreira de Souza e também com o economista Pedro Afonso Gomes, que preside o sindicato da categoria. Eu reforço a informação de que os comerciários empregados nas empresas atacadistas fecharam acordo salarial ontem, terça-feira, com 8,5% de reajuste salarial. Tomando por base o INPC, o aumento real foi de 2,15%. 2,15% não vai resolver os problemas da humanidade, mas ele significa um acúmulo em relação a anos anteriores que já vem obtendo também aumento real de salários. Às vezes 2,15%, às vezes 2,50%, às vezes 1,5%, mas todo ano tem aumento salarial. Birubiru, no caso de vocês, 10 anos de aumento salarial consecutivo, FENCUT. Vocês têm um acumulado sobre o INPC, você saberia me dizer quanto é que deu? 30%, 35%? 32% nos últimos 10 anos nós tivemos de aumento real de salário. Tá, quer dizer, quase um terço, né? Isso. O grande problema nosso... 2,15 esse ano estaria bom ou não? Não, 2,15 para nós estaria ótimo. Nós estamos trabalhando com a ideia de 2% de aumento real. É aquilo que nós temos apresentado como contraproposta nossa. Correto. O grande problema do nosso setor é que a gente convive com uma rotatividade muito alta. Então, logo que acaba a nossa campanha salarial, o setor patronal faz a rotatividade. E acaba esse aumento real nosso sendo muito inferior ao que foi na realidade, né? Porque o setor patronal demite o pessoal que está no teto salarial e contrata na base. A rotatividade no setor da indústria no estado de São Paulo é da ordem de 25% ao ano, quando você exclui as montadoras. Montadoras não tem rotatividade, é coisa de 1%, sim. Mas nos outros segmentos é muito alta a rotatividade. E aí, o que a gente conquista de aumento real, a massa salarial acaba não tendo o mesmo crescimento que teve nas nossas negociações. Então, André, por isso que é importante aumentar o peso, porque aí ele não terá como contratar abaixo daquilo, não é verdade? Isso, com certeza. É algo que nos deixa, assim, com a pulga atrás da orelha, quando eles falam em custo. Porque quando pega e faz esse tipo de rotatividade, e o custo para a empresa não é maior? Sim. Porque o trabalhador que já está ali acostumado numa linha de produção a dar a sua produção, passa-se 2, 3 meses, um ano, a pessoa já pegou um ritmo. E aí chega uma campanha salarial ou chega qualquer motivo que a empresa acha que tenha que fazer redução de custo, é o trabalhador ou a trabalhadora que tem que ser mandado embora. E a gente fica nos perguntando, mas isso não é mais caro para a empresa? Porque por qualquer motivo se manda embora. E quando não é uma crise ou uma queda no setor, eles usam qualquer desculpa para que o trabalhador seja mandado embora. Perfeito. Eu queria aproveitar aqui, Enéas, e mostrar um material que será distribuído durante o Encontro da Juventude, 7º Encontro em Guarulhos, sábado. Eu quero estar lá para cobrir o evento, que é promovido pelos sindicatos metalúrgicos de Guarulhos e região. Eles, na verdade, reproduzem uma pesquisa, chama Pesquisa Nacional sobre Perfil e Opinião dos Jovens Brasileiros, realizada entre abril e maio de 2013 pela Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República. É uma pesquisa extensa, é muito interessante para o seu conteúdo. Naquela época, por exemplo, dizia o seguinte, estou falando de um ano atrás, né? Computador e internet são usados por 75% dos jovens, 89% tem celular, quer dizer, a molecada está conectada, né? E uma coisa interessante aqui, o jovem otimista, faz parte, né, da natureza do jovem, aquele otimismo, aquele entusiasmo. A vida vai melhorar? 94% disseram que sim. E 1% apenas disse que não. Então é um dado muito interessante. Outra coisa, acusa-se o jovem de que é despolitizado. Mas é por desinformação que a gente faz isso, nós jornalistas. Que diz aqui, olha, cerca de 9 em cada 10 responderam que os jovens podem mudar o mundo. Desses, 7 disseram que os jovens podem mudá-lo muito.
A política é valorizada pela maioria. 83% acham que ela é muito ou mais ou menos importante. Ou seja, 83% dos jovens entendem a política como uma atividade construtiva e capaz de impulsionar avanços. Pedro, o que você achou dessa pesquisa? É real? É interessante que não apenas no nível de sindicatos metalúrgicos, mas nós que fazemos parte também da CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Nível Universitário, essa é uma das discussões que nós estamos tendo. O papel do jovem profissional. E estamos falando do jovem profissional de nível universitário, engenheiro, economista, etc. E a perspectiva é mais ou menos esta mesma, com o enfoque também da responsabilidade social de todo jovem, ou de um modo geral, não só o jovem, qualquer profissional de nível universitário que tem com toda a sociedade. É o tipo da avaliação que eu chamaria não egoísta, no sentido de que ele está pensando nele, mas ele está pensando nos outros também. Sim, sim. Então isso, para mim, é um bom sinal, porque a educação, em alguns momentos, tende a fazer com que o jovem seja egoísta. E eu acho que é muito bom que ele pense nos outros. Também, vai pensar nele também, sim, mas vai pensar nos outros. Mas a política é o espaço da construção do projeto coletivo. Sim, sim. Então é importante. Eu esqueci de dizer, o encontro será das 9 às 13 horas no Colégio ENIAC. Fica no centro de Guarulhos, não me pergunte agora o endereço, que eu esqueci, né? É uma rua curtinha ali, realmente não é uma das avenidas, eu não moro em Guarulhos, eu não me lembro. Eu quero anunciar também, daqui a pouco temos um intervalo, né? A reportagem. Mas antes da reportagem, todo programa a gente anuncia, lá na agência sindical nós temos uma rádio na web. Agora se faz emissora de rádio por computador também, né? E se escuta via computador, aparelho de celular, essas coisas. Na sexta-feira há o programa da sexta, naturalmente, que é um programa mais ou menos de tema livre, a gente não fala só de sindicalismo. Receberemos, segundo informa o Cacá, o escritor, ator e humorista de comédia stand-up, Rafael Albino, que lançou recentemente o livro de poesias Aleatório. Também é poeta, portanto, ele deve tocar uns 15 instrumentos ao mesmo tempo. Vamos ver lá o nosso Rafael. Seja bem-vindo, eu estarei lá no estúdio, provavelmente, para acompanhar. Temos uma reportagem que tem a ver com o assunto aqui de hoje, que é a entrega de uma pauta de reivindicações, só que dos metalúrgicos ligados à Força Sindical. Foi na Fiesp, dia 9. Chamamos a matéria e voltamos daqui a pouco com o Câmara Aberta Sindical ao vivo. Vamos lá? Manifestação hoje, manifestação pacífica, ordenamente. 700 mil metalúrgicos ligados à força sindical no estado de São Paulo iniciam a campanha salarial. A meta é chegar ao 11º ano consecutivo de aumento real. Dia 9 de setembro, eles entregaram na Fiesp a pauta de reivindicações. O Câmara Aberta Sindical esteve lá e cobriu a manifestação metalúrgica. Magrão, existe a possibilidade de fazer uma campanha forte, com muita mobilização? Olha, sem sombra de dúvida, a perspectiva que os empresários estão colocando é uma perspectiva muito ruim. Mas isso acontece todos os anos nas nossas negociações. Mas vamos mobilizar e fazer paralisações individuais em setores do estado de São Paulo. Você acha que nós temos chance de obter aumento real? Olha, sabemos da dificuldade hoje que a economia está passando, principalmente as indústrias. Mas também sabemos que o aumento real ajuda a promover a economia. E se o empresariado não entender isso, ele está dando um tiro no próprio pé. Então, o nosso papel esse ano, com certeza, é convencer o empresariado que temos que ter aumento real de salário para o trabalhador continuar comprando, o comércio vendendo, comprando da indústria e a economia girando. Os nossos trabalhadores estão na expectativa que seja o 11º ano de aumento real, independente do discurso patronal divulgando crise, mas os trabalhadores sabem muito bem que isso tudo também tem um jogo político por cima disso. Então, mais uma vez, estamos na luta e os trabalhadores vão lutar, com certeza, por mais um ano de aumento real de salário, João. Não podemos deixar isso baixar, não. Nós estamos iniciando a entrega da pauta, é um momento da campanha, até porque a campanha
começou antes com vários encontros entre os trabalhadores, que vão continuar nos próximos dias, já se preparando para um provável movimento, se nós não tivermos acordo. A gente sabe que tem setores em dificuldades, mas também sabemos que ao longo dos últimos anos, toda a cadeia produtiva ganhou e ganhou muito com ações do governo, com incentivos fiscais, e não é justo que os trabalhadores não tenham uma recomposição à altura do seu trabalho ao longo do último ano. Muito bem, lá estive eu, rouco, estava uma gritaria, aquelas zoeiras de entrega de pauta, carro de som e samba. E na Paulista, como é um local aberto, tem que botar o som lá nas alturas, senão ninguém escuta, não faz a agitação como se deve, né? Então eu estava lá meio rouco naquele dia, mas acho que cumpri uma tabela e deu tudo certo. Birubiru, você é da FENCUT, ali estava a Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, presidida pelo Magrão, que é ligada à Força Sindical. Existe possibilidade de ter um entrosamento nas campanhas ou a database diferente dificulta? Dificulta, mas nós estamos conversando no sentido de que a dificuldade que nós estamos sentindo agora, em setembro, que é o período da nossa database, vai refletir nas negociações deles em novembro. Então, os companheiros já entraram em contato, tem possibilidade de fazer algumas ações em conjunto. Isso é importante porque essa solidariedade de classe, essa unidade da classe trabalhadora precisa ser passada para o setor patronal, para a sociedade, para os trabalhadores que estão envolvidos, que tem que ser o foco principal das nossas organizações, e é nesse sentido que a gente trabalha. Então, nós vamos fazer ações em conjunto, junto com a Força, junto com o pessoal da Intersindical, estamos conversando, porque o objetivo é construir o melhor acordo possível no Estado de São Paulo, e esse acordo do Estado de São Paulo é um acordo esperado dos metalúrgicos, esperado por vários segmentos, que vai balizar as negociações deles. Então tem outros segmentos no Estado de São Paulo e no país que esperam o acordo nosso dos metalúrgicos do Estado de São Paulo que serve de referência muito importante para eles. Então um acordo nosso em bases menores influencia os acordos de outros segmentos, e nós não queremos isso. Claro. Nós sempre fomos referência e queremos continuar sendo referência positiva. Então, para isso, já conversei com o Magrão outro dia, vamos continuar conversando, até mandar um abraço para ele. E estamos à disposição e queremos construir junto com o Magrão, com o Miguel, com o pessoal da Intersindical, no sentido de fazermos mobilizações em conjunto, no sentido de destravar essa negociação que está em curso. Eu tenho avaliação, falei hoje lá na reunião nossa, que nós conseguimos um avanço muito importante nesse momento, que é ter chegado numa proposta de inflação para o período. Correto. Eu acho que a gente está muito próximo de construir um acordo que contempla o objetivo das nossas bases. E, para isso, a unidade da classe trabalhadora, dos metalúrgicos das diversas centrais é importante para a gente chegar nesse objetivo, que com certeza vai ajudar nas negociações futuras. Então, para nós, não temos problema nenhum, temos a nossa divergência, é claro, é sabido, mas nesse momento, para nós, o importante é os trabalhadores, é a unidade da luta, e é isso que nós vamos buscar. Perfeito. Pedro Afonso Gomes, presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo. Deixa eu tirar uma curiosidade. Como é que os economistas fazem a sua negociação? Vocês também fazem bandeiração na Fiesp? Não, né? Quem é o patrão do economista? Tá são os escritórios de consultoria, são as indústrias, um banco, por exemplo? Na verdade, houve uma mudança de perfil na categoria dos economistas de uns anos para cá, de 20 anos para cá. Até 1995, em torno disso, os economistas, de alguma maneira, acabavam seu curso, se registravam como economistas nos conselhos, e estavam em berço esplêndido, no sentido de que tinham emprego no governo, nos bancos, nas grandes empresas. Certo. De um modo geral, nesses últimos 20 anos, redução do emprego público, para economistas especificamente, redução do emprego em bancos por conta da informatização. Certo. E também aumento muito forte dos serviços. Quer dizer, o serviço, o trabalho não acabou. Tá. Muito pelo contrário. Só que a relação de trabalho é que mudou. Então, hoje, muitas pessoas, eu próprio,
e muitos colegas meus, temos o nosso escritório de economia e finanças e prestamos serviços a várias empresas. Mas nós temos também vários economistas que são funcionários de empresas grandes, empresas estatais ou não, e fazemos os dissídios com essas empresas sempre que nos deixam, porque hoje muitos daqueles empregos chamados economistas transformaram-se em analista. Entendi. E o analista, eles dizem, não é economista, mas é. De qualquer forma, a gente sofre um pouco por aí. Mas a gente tem outros meios de auxiliar a categoria, especialmente no aperfeiçoamento e na atualização. E também nas campanhas salariais, nas consultorias e nas grandes empresas. É isso a base de auxílio estritamente sindical. Mas o nosso trabalho é muito. E quantos economistas há no estado de São Paulo? Economistas mesmo são 18 mil. É representativo, né? No Brasil todo, 80 mil. Não chega a ser uma categoria grande, mas é o suficiente, né, parece-me, para atender o país, né? E você se identifica com qual linha da economia? Keynesiano? Marxista? Sim. Liberal? Não, marxista não, liberal de jeito nenhum. Não, mais keynesiano, né? Acredito muito no desenvolvimentismo, né? Certo. Na forma de pensar a realidade a partir do desenvolvimentismo. É essa linha. Mas, como diz o professor Delfim Neto, na economia existem 9 escolas, todas certas, né? Porque dependendo de como você analisa, você chega a isso. Mas, na verdade, eu não me preocupo muito com essa questão, porque nós temos dentro do sindicato, dentro da categoria, pessoas que pensam de diversas formas. Eu, como presidente, tenho que acolher todas elas, evidentemente. Certo. Então, nós debatemos. Temos que ter as nossas diferenças, que é para avançar no nosso pensamento. Torna né? o processo mais dinâmico. Sem dúvida. Perfeito. Me avisam que falta um minuto, então eu vou agradecer muitíssimo ao Valmir Marques da Silva Birubiru, presidente da FENCUT, André Ferreira de Souza, secretária da Mulher da FENCUT, Pedro Afonso Gomes, presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo, que é aqui presente, José Manuel Teixeira, engenheiro, diretor do Sindicato do Estado de São Paulo, que participou aqui Na Linha, e agradecer especialmente a você que nos assiste e a você que nos mandou perguntas, e algumas nós colocamos no ar e outras não, como todo o programa. É importante que as perguntas sejam feitas, contraditórias, as pessoas nos contestam aqui também, porque tudo isso dá vivacidade ao programa, aquece, digamos aqui, o programa aquece o debate. Eu agradeço a todos, desejando aos metalúrgicos da Força, desejando aos metalúrgicos da CUT e a demais categorias em campanha salarial, como os comerciários, que tenham sucesso e aumento real, porque dinheiro no bolso é bom para todos nós, ok? Muito obrigado, até quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, acho que teremos aqui químicos do estado de São Paulo, hein? Aí a gente avisa pelos canais lá da agência sindical, ok? Um abraço a todos e a todas. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.